paz de Cristo é especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, mais uma vez aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Hoje eu quero compartilhar o Salmo 122. Acredito que talvez seja o salmo cuja exposição pode mais surpreender a você, né? Porque ao estudar esse texto eu também fico surpreso com algumas coisas que vão emanar desse salmo, né? E muitas vezes me surpreendem porque em alguns momentos nós usamos nas liturgias cristãs alguns salmos para dizerem uma coisa e muitas vezes essa coisa que nós estamos querendo dizer em nossas liturgias, em algumas mensagens, né, não é exatamente o que o salmo está querendo dizer, né? Isso não quer dizer que quando alguém faz uso desse salmo para dizer uma coisa que talvez não tenha a ver, isso não quer dizer que ela não tenha utilidade, que não funcione, que eu não possa dizer. Mas eu, como um apreciador da palavra de Deus, como alguém que ama a palavra de Deus profundamente, eu tenho curiosidade, eu tenho interesse, eu tenho desejo de saber o que o texto está dizendo. Eu tenho vontade de mergulhar fundo e extrair assim, o suprassumo da palavra e ser abençoado por ela. E é isso que eu quero fazer com vocês hoje. Eu quero trazer uma exposição, uma perspectiva surpreendente do Salmo 122 para você. Então, vamos ler o Salmo, vamos acompanhar a leitura. O Salmo vai passar aqui na sua tela e você vai acompanhar comigo a leitura do Salmo de Davi, Salmo de número 122. Amém? Vamos então. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor. Como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Bom, conhecidíssimo quantas liturgias nós já ouvimos, já assistimos, né? E ali o diretor da liturgia do culto diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, estamos felizes porque vamos para a igreja, né? Então, esse salmo não está falando isso, né? Não é a ideia de você ir para o templo, para a igreja, né? Como eu disse aqui no início, não há problema nenhum você dizer, olha, eu estou muito feliz porque eu vou para a igreja. Todos os dias que eu vou para a igreja, eu me sinto feliz. Então, nesse aspecto, você pode utilizar, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas o contexto aqui, a realidade aqui não é essa. E eu preciso entender isso, né? E eu quero compartilhar, eu quero imergir aqui, eu quero mergulhar a fundo no contexto e chegar com você. Bom, a primeira coisa que eu preciso entender aqui é que esse salmo é de autoria de Davi, ok? Então, quando ele se refere à casa do Senhor, você há de convir comigo um detalhe. O templo não havia sido construído ainda. O templo só vai ser construído depois da morte de Davi, por seu filho Salomão, né? Nos momentos de sua morte, Davi passa para Salomão, né, a planta do templo e todos os detalhes que levariam à construção do grandioso templo de Salomão, né, que depois vai ser destruído, vai ser reconstruído por Herodes num formato muito maior, depois vai ser destruído novamente, né, no ano 70 depois de Cristo e nunca mais foi reconstruído. Então Davi, quando fala casa do Senhor, ele está se referindo na situação mais plausível aqui ao tabernáculo fixo que ele construiu em Jerusalém, né? Não entendo que seja o tabernáculo móvel, porque ele cita Jerusalém, então quem estava lá em Jerusalém como lugar de adoração do Senhor era o tabernáculo de Davi, né? Tabernáculo muito conhecido nas histórias bíblicas, né? O primeiro protótipo do templo
né? Nós conhecemos o tabernáculo no período de Moisés, que até o período de Davi era um tabernáculo que era itinerante. A partir de Davi ele coloca esse tabernáculo nos mesmos contextos de tenda, né? mais bem preparados, na verdade, né? do que o tabernáculo de Moisés. Né? Mas agora o tabernáculo na época de Davi ele é fixo, ele está ali em Jerusalém, ele está ali construído onde depois veio ser construído o templo. Bom, então há uma alegria, né? E Davi se coloca na condição de um peregrino, de um adorador, né? De um viajante que está longe de Jerusalém, mas sente alegria quando alguém diz para ele: vamos à casa do Senhor, porque o judeu ele fazia essa peregrinação uma vez por ano para adorar, para render graças na casa do Senhor, né? E essa viagem aí, agora eu preciso começar a trazer o contexto messiânico dessa viagem para a minha vida. Eu preciso começar a entender messianicamente o que Davi está dizendo, porque esse salmo tem uma conexão com a promessa messiânica. Na verdade, Davi é uma figura messiânica. As mensagens de Davi são mensagens messiânicas que apontam, que nos remetem ao que Cristo seria e faria na história. Né? Então Davi ele é esse rei messiânico, ele é essa figura que nos liga o Antigo Testamento messiânico ao Cristo messiânico revelado na pessoa de Cristo. Né? Daí nós ouvimos muito de Jesus sendo chamado filho de Davi. Né? Jesus ele é o cumprimento de toda a profecia messiânica através da pessoa de Davi. Então, Davi se coloca na condição de um peregrino, de um viajante, ok? E é interessante que a ida à casa do Senhor só se torna possível porque alguém disse: vamos à casa do Senhor. E o desejo e a alegria dele ir parte exatamente dessa comunicação, desse compartilhamento. Então, querido, primeira conexão que a gente faz aqui: nós vamos para a casa do Senhor? Vamos, mas nós temos uma função, nós temos uma ordem, nós temos um mandamento, nós precisamos compartilhar que nós vamos para a casa do Senhor, para que outros possam sentir a mesma alegria que eu tenho. Então me cabe essa ordem, sobre mim está o mandamento de compartilhar a ida para a casa do Senhor, que é o céu, né? E nós vamos levar pessoas para lá. Né? Eu preciso entender que a casa do Senhor está em Jerusalém. Jerusalém é um protótipo, é uma metáfora, é uma analogia para nós cristãos do céu. O cristão ele não tem que ter o desejo, ele não deve ansiar pela Jerusalém física. Né? Não há problema nenhum você ir conhecer. Eu fui até Jerusalém, né, e tive momentos maravilhosos, um grande prazer, um grande privilégio conhecer o lugar onde o meu Senhor passou, onde o meu Senhor esteve um tempo, né, onde o meu Senhor morreu e ressuscitou. Né? É uma grande alegria, um grande privilégio. Se você puder um dia, se você tiver condições de ir, eu te recomendo. Mas não é essa Jerusalém que nós devemos ansiar por ela. Nós devemos ansiar pela Jerusalém celestial, pátria para a qual todos nós, peregrinos desse mundo, nos encaminhamos. Pátria para a qual todos nós devemos sentir a verdadeira alegria, porque para lá iremos. Né? É essa Jerusalém que eu, que leio o texto de Davi, devo entender. É sobre esse lugar que eu devo ter alegria na minha vida. Né? O verso 2 diz assim: pararam os nossos pés junto à tua porta, ó Jerusalém. Interessante que em outra versão, uma versão da Bíblia de Jerusalém, que é uma versão muito boa, uma tradução bastante fiel ao texto, né? Então nós temos dizendo assim: e já estão dentro dos teus portões os meus pés, Jerusalém. É interessante que, embora a alegria esteja no coração do peregrino, quando dizem que vão, ele já pode sentir que os pés dele pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Essa ideia que me traz uma concepção de que, embora os meus pés já estejam lá, eu ainda não cheguei.
mas pela fé, pela esperança, pela alegria que eu tenho no meu coração de ir para Jerusalém, eu já considero os meus pés na porta de Jerusalém. E é assim que o cristão deve viver nesse mundo. É exatamente assim que eu devo lidar com as minhas lutas, com as minhas dificuldades, com os desafios que se levantam diante dos meus olhos. Eu estou aqui. Embora eu esteja vivendo num contexto de tribulação, de dor, de sofrimento, eu já tenho uma alegria e eu já considero os meus pés postos lá em Jerusalém celestial, porque é uma promessa de Deus, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. É uma promessa do próprio Senhor, que aquele que crê em mim não será confundido e não será condenado, né? Porque aquele que segue pelo caminho de Cristo sabe onde vai chegar, né? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Então, aqui, no meio do deserto da minha vida, aqui no meio do vale da sombra da morte que eu posso estar passando hoje, eu já posso sentir alegria sim e considerar que se eu ando em Cristo, os meus pés já estão parados nas portas de Jerusalém. Maravilhoso isso, né? Que grande mensagem. Jerusalém é a cidade construída como cidade compacta, né? Interessante que Jerusalém é uma cidade montada no Monte Sião, né? Monte Sião era o cume de um grande monte e foi lá que tudo foi compactado. Davi começou a compactar essa grande cidade nesse lugar que era conhecido como a Eira de Ornã, ou Monte Sião, e ali o Senhor dá uma visão para Davi sobre o Monte Sião constrói o tabernáculo, constrói toda a cidade, o seu palácio. É ali que ele vai viver. E depois você vai ver que ao longo do tempo ela se torna muito mais compacta ainda. Mas Jerusalém não é compacta só por causa da sua construção, mas por causa da sua proposta. E o verso 4 vai me dar a entender por que ela é esse lugar tão importante, por que ela tem essa construção tão interessante. É porque ela abriga as tribos de todo Israel, para onde sobem todas as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graças ao nome do Senhor. Essa Jerusalém celeste, essa cidade compacta, que traz ao coração do salmista, do peregrino, essa percepção, esse deslumbre com que ele se refere à cidade, é esse lugar para onde todas as tribos, todos os povos, todas as raças, todas as línguas, todas as nações que se chamam pelo nome do Senhor, é para lá que todos eles vão. Todos nós, independente de onde estejamos, né, independente de onde viemos, estamos em uma peregrinação para essa Jerusalém celeste. Verso 5. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Né? Quais são os tronos de justiça que nós talvez possamos entender? Se nós fôssemos olhar e tentar identificar isso à luz de uma percepção humana, onde estão os tronos de justiça da terra? Talvez na política, talvez nos exércitos, talvez nas religiões, talvez nas grandes instituições que detêm o poder econômico, que detêm o poder da educação, que detêm o poder de todas as naturezas. Então, essas instituições sim, talvez elas emanem poder para o mundo. Mas os tronos da justiça, tanto do exército de Deus, tanto da justiça judicial de Deus, tanto da fonte de riqueza, todos esses tronos de justiça estão no céu. Sabe, o meu recurso, a minha providência, a minha prosperidade verdadeira não está na terra, está no céu. Quem pleiteia as minhas causas não está na terra, está no céu. Quem tem o depósito da minha esperança e o tesouro da minha riqueza não está na terra, está no céu. Quem tem a cura para a minha dor, quem tem a esperança para a minha tristeza, não está na terra, está no céu. E a grande consumação da minha alegria não está na terra, está no céu. Lá estão todos os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Porque era de Jerusalém que Davi emanava todo o controle,
todo o governo para toda Israel, para todas as 12 tribos. Era Davi que controlava a justiça judicial, que controlava a justiça bélica ou os exércitos. Era de Jerusalém que se emanavam todas as ordens e todo o poder. E todo o poder está sendo emanado de um único lugar para o mundo, do trono de Cristo, que está no céu. E ele está assentado, governando tudo e a todos. Todo o poder, todo o domínio, todo o governo que está sobre mim e sobre você, que está sobre as instituições, que está sobre essa terra que pode padecer no caos. Tudo vem do Senhor. Tudo está no céu. E é para lá que eu estou indo. É para lá que o peregrino caminha. É para lá que o peregrino encontra o seu ponto final, o seu porto. É para lá que ele, com alegria, se dirige. Muito bem. A partir do verso 6, entra o que talvez eu possa chamar a beleza oculta desse salmo. A nossa série aqui se chama Beleza Oculta dos Salmos. E eu acho que a grande beleza está aqui a partir do verso 6. Nós temos aqui uma outra perícope, parece que o Salmo muda a ideia aqui. Ele diz assim: orai pela paz em Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. No verso 7 ele diz: reine paz dentro dos seus muros, e prosperidade nos teus palácios. Deixa eu te explicar uma coisa. Em primeiro lugar, esse salmo não é um salmo de guerra. O contexto desse salmo aqui, de Davi, não é um contexto de guerra. Em outros salmos, Davi fala sobre perseguição, sobre aflição, sobre guerra. Mas nesse salmo, o contexto é adoração. O contexto é a peregrinação anual de adoração. Esse contexto, por si só, ainda que venham pessoas das 12 tribos, ainda que venham pessoas lá no contexto do Novo Testamento de outros países, que não é um caso de Davi, Davi ainda tem o reino unificado, Davi ainda tem o reino unido, o reino em Davi ainda não tinha sido dividido em norte e sul, como foi depois de Salomão, com seu filho e também com outro que vai dividir o reino, em norte e sul, Jerusalém sendo a capital de Judá e Samaria, capital de Israel, reino norte, reino sul. Nós não temos essa ideia. Nós temos a ideia de um reino unificado ainda em Davi. Então Davi emanava ordem para todo o reino. E sabemos que todo Israel é uma representação típica de todo mundo, das 12 tribos. E a gente sabe que haviam conflitos entre algumas tribos. Sabemos que algumas tribos vão brigar entre si. Sabemos que lá no futuro o reino do norte será inimigo do reino do sul. Em alguns momentos eles vão brigar. Mas no momento de sacrificar o Senhor em Jerusalém, esse era um momento de paz. Esse era um momento de comunhão. Esse era um momento de trégua, onde a trégua política, onde a trégua governamental e os interesses pessoais, eles davam lugar a um chamado que Deus tinha para todo o povo, que era adorá-lo uma vez por ano, render graças e bendizer o nome do Senhor lá em Jerusalém. Então o contexto aqui não é de guerra. Então quando Davi fala ora pela paz, eu preciso mergulhar um pouco mais profundo no sentido dessa paz. E entender que existe um jogo de palavras no hebraico, que trazem um sentido que não transborda com muita clareza para a língua portuguesa. Deixa eu te explicar. A palavra paz em hebraico é shalom. Então o judeu, quando encontra um outro judeu, ele diz shalom. Quando ele chega, ele diz shalom. Quando ele passa por um outro judeu, ele diz shalom. Quando ele vai embora e se despede, ele diz shalom. Existe ainda uma outra expressão mais completa, que é shalom aleichem, que significa a paz seja contigo. Mas a ideia de shalom, ela tem na sua tradução mais simples a ideia de paz. Mas shalom também traz a ideia de completude. E talvez seja esse significado que se encaixe melhor aqui. Ore pela completude. Por quê? Porque todas as tribos estão se caminhando para lá. Lembra do verso 4? Para onde sobem as tribos do Senhor. Quando eu entendo
que eu devo orar pela completude das tribos do Senhor em Jerusalém, ou seja, no céu, é porque quando se completar o número de todo o povo, de toda a língua, de toda a nação que irá se reunir diante do Senhor, esse será o tempo da volta de Jesus. Quando o número dos eleitos do Senhor se completarem diante do seu trono, essa é a hora que ele voltará para trazer para si aqueles que estão à sua direita, né, que ele chama benditos de meu Pai. Da mesma maneira que ele se voltará para os da sua esquerda e dirá, apartai-vos de mim, malditos. Esse é um momento singular, chamado lá de o grande julgamento, embora seja só a declaração da sentença, porque o julgamento se faz aqui, quando nós escolhemos andar com Cristo ou não. Aquele que crê em mim não será julgado, por aquele que não crê já está condenado. Esse é um tempo de nós pensarmos como nós temos vivido a nossa vida. Ore pela completude. Jerusalém, né, em hebraico, se pronuncia Yerushalayim, que é Shalem, uma designação, uma variação de Shalom. Né? Jerusalém é o lugar da minha paz, o lugar da minha completude, é onde as coisas se completam, é onde a ausência de muitas coisas no homem encontra a sua completude. Jerusalém é o lugar onde o homem se torna completo. O céu é o lugar onde o homem pecador encontrará a sua condição de plenitude. Então, Jerusalém é plenitude. Shalom aqui é a plenitude que nós teremos em Jerusalém. Ore pela paz em Jerusalém. Ore pela Shalom em Yerushalayim. Ou seja, ore pela completude no lugar da completude. Ore pela tua plenitude no lugar da tua plenitude. Não há guerra, não há conflitos em Jerusalém. Na Jerusalém celestial. Na Jerusalém física, ela está em guerra, ela vai permanecer em guerra até Jesus voltar e pôr um fim e consumar todas as coisas. Mas na Jerusalém celestial não há conflito, não há guerra, não há temor. Que reine completude dentro dos muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos que se encontram, eu digo Shalom, plenitude. Shalom, completude. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz ou completude em Jerusalém. Por amor da casa do nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Quando eu busco Jerusalém, quando eu busco o caminho do Senhor, eu busco o bem desse lugar de plenitude para onde eu estou indo. Eu desejo que você também busque esse caminho. Eu desejo que você, independente do que você esteja vivendo, busque paz e viva paz, indo para Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Eu posso estar passando pelo vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo e eu estou indo para a casa dele, para habitar na sua presença. De bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. E eu habitarei aonde? Na casa do Senhor. Quando? Para todos sempre. Para Jerusalém que nós vamos. Por isso, tenha alegria no seu coração. Eu espero que esse salmo tenha sido bênção para você, traga significado para você e que você seja muito abençoado hoje e para sempre, em nome de Jesus. Até o próximo programa. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus, que vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.